Oi, chega mais! Tá no ar o Semana W, que vai te deixar por dentro de tudo que tá rolando na WNBA. Essa é a última semana antes dos playoffs, que começam no dia 13 de setembro. Eu sou a Alana Ambrosio. Vamos nessa! Sete times já estão classificados: Las Vegas Aces, New York Liberty, Connecticut Sun e agora também Dallas Wings, Minnesota Lynx, Atlanta Dream e Washington Mystics. Brigando pela última vaga estão Chicago e Los Angeles. Até domingo, último dia da temporada regular, esse cenário estará definido. Breanna Stewart consagrou-se como a jogadora com mais pontos em uma única temporada de WNBA. Com insanos 40 pontos anotados na terça contra o Dallas Wings, ela chega assim aos 885. A jogadora do Liberty precisou de 38 partidas para isso. Antes, quem detinha o recorde era a Diana Taurasi, que em 2006 marcou 860 pontos, mas em menos tempo, em 34 jogos. Mais duas jogadoras atingiram um outro feito histórico: marcar 800 pontos em uma única temporada. A'ja Wilson, do Las Vegas Aces, e Jewell Loyd, do Seattle Storm. A atual MVP fez 26 pontos na vitória contra Washington e Loyd anotou 25 para que seu time passasse por Los Angeles, juntando-se à companhia histórica Diana Taurasi, Maya Moore e Breanna Stewart, do Liberty, que bateu o número na semana passada. And then Breanna Stewart buries the three. Alyssa Thomas é a maioral quando se fala de triplos-duplos e adivinha só, ela fez mais um no dia 5 de setembro. É o sexto dela na temporada e o oitavo na carreira. Pra te dar uma noção, isso é o dobro da segunda com mais já feitos, Sabrina Ionesco. Na vitória do Sun contra o Sparks, a candidata a MVP marcou 27 pontos, deu 14 assistências e pegou 12 rebotes. Ah, e só para registro, também roubou 6 bolas. Ninguém nunca havia anotado mais de 2 triplos-duplos num único ano. Satou Sabally é uma estrela em ascensão e não para de mostrar isso para todos. No dia 1º de setembro, contra o Indiana Fever, a alemã teve a melhor pontuação da carreira, com 40 pontos na noite. Com direito a muita comemoração. Aliás, esse duelo entre Fever e Wings foi badalado. A primeira pick do draft, a Aliyah Boston, também chegou à melhor marca da sua jovem carreira: 27 pontos, 11 rebotes e 5 assistências. Ela é a quinta novata com essa statline. Mesmo com a temporada incrível de Aliyah, o Indiana não tem mais chances de jogar os playoffs. 2 dias depois, o confronto Indiana versus Dallas se repetiu e manteve o nível. O jogo foi para prorrogação, com vitória do Fever por 97-84. Nalissa Smith e Kelsey Mitchell marcaram 30 pontos cada, virando a primeira dupla do Indiana com essa pontuação em um mesmo jogo. Mitchell watches, Mitchell splashes. Her fifth from beyond the arc. Ainda no dia 1º de setembro, teve uma batalha de elite, Liberty contra Sun. E com a vitória tranquila do time de Nova York por 89-58, elas abocanharam oficialmente o segundo lugar na tabela, atrás somente do Las Vegas Aces. Connecticut fica com a terceira colocação. A briga tá boa também por muitos prêmios da temporada regular. O de técnica do ano tem um páreo duríssimo entre comandantes que já foram coroadas. Becky Hammon, a atual detentora do título, faz mais uma corrida histórica com o Las Vegas Aces. Oficialmente, novamente, o time com mais vitórias do torneio. E de quebra, com mais vitórias na história da WNBA. A Sandy Brondello, do New York Liberty, ganhou o prêmio em 2014, quando treinava o Phoenix Mercury. Nesse ano, ela recebeu a missão desafiadora de transformar um time com muito potencial em um contender. E dá pra dizer que essa missão foi cumprida com sucesso. Com a chegada das estrelas Breanna Stewart, Jonquel Jones e Courtney Vandersloot ao time da já badalada Sabrina Ionesco, Nova York deu um salto, praticamente dobrando o número de jogos vencidos em relação a 2022. Não dá para esquecer de mencionar a já 3 vezes melhor técnica da W, Cherry Reeve, do Minnesota Lynx, que
que em uma temporada de suposta reformulação e com atletas muito novas para comandar, levou mais uma vez o Lynx para os playoffs. E de quebra chegou à vitória de número 300 na sua carreira. Stephanie White foi encarregada de substituir Curt Miller após 7 anos no comando de Connecticut e o fez muito bem, mantendo o Sun como uma franquia de elite, mesmo com a saída da sua principal peça, Jonquel Jones, para Nova York. Jonquel Jones, look at this move to the basket. White foi técnica do último All-Star Game pela primeira vez na carreira. Você confere agora as melhores jogadas da semana. Abrindo o nosso top 3, teve a jogadaça da Rachel Bam, com muito movimento antes do splash. Rachel Bam picking up where she left off on Friday when she had 4 threes. Quer mais? Que tal esse buzzer beater da Diwana Bonner? E já que só tá valendo cesta de 3, se liga agora na melhor jogada da semana. Kia Nurse, do Logo. No way! From the Logo, Kia Nurse. She shot that like a free throw line jumper. Mais 4 times garantiram a ida para os playoffs nessa última semana. O Minnesota Lynx, que foi muito desacreditado, até porque em tese estava numa temporada de reconstrução. Elas perderam os 6 primeiros jogos que disputaram. E parecia que não ia ter muito jeito, mas elas acharam uma fórmula de sucesso, especialmente comandadas pela Napheesa Collier, que é uma das 5 maiores pontuadoras da WNBA nessa temporada. E também com peças jovens assumindo um protagonismo necessário, a exemplo da Diamond Miller, segunda escolha do draft desse ano. E essa reconstrução veio depois que Minnesota soube da aposentadoria oficial da sua icônica e talvez maior jogadora, Maya Moore. E da saída de nomes importantes também, como por exemplo, a brasileira Damiris Dantas. O Washington Mystics é outro, que demorou, mas chegou. Isso porque elas sofreram com muitas lesões ao longo da temporada, inclusive da sua peça central, Helena Delle Donne. Agora, nessa última semana, a Christy Tolliver acabou se machucando. E esse é um ponto para a gente ficar de olho nessa corrida de pós-temporada para Washington. Mas, de qualquer forma, vale dizer que, se saudáveis, elas ficam facilmente no top 4, top 5 na WNBA. O Dallas Wings chega cheio de moral, isso porque elas conseguiram vencer as 3 principais potências do campeonato, Las Vegas Aces, New York Liberty e Connecticut Sun, coisa que os outros times não conseguiram. Para isso, elas foram muito bem comandadas por Arike Ogunboyali e Satu Sabali, 2 das 10 maiores cestinhas da W nesse ano. E é difícil para Dallas, viu? Porque elas têm um plano de jogo muito claro, com espaçamento, ou seja, muitas bolas de 3 pontos e também pegando muitos rebotes, trabalhando muito bem próximo à cesta. Afinal de contas, elas lideram a W nesse quesito. São mais de 38 rebotes por jogo. Los Angeles Sparks e Chicago Sky têm campanhas idênticas e a gente vai precisar esperar esses últimos dias para entender quem é que vai conseguir essa última vaga para a pós-temporada, que começa na próxima quarta-feira. TBT de hoje vai para os 24 anos de um dos arremessos mais icônicos da história da WNBA, The Shot da Teresa Witherspoon, do New York Liberty. Um arremesso no estouro do cronômetro nas finais de 1999 contra o Houston Comets. A cesta no jogo 2 forçou a série para 3 confrontos, o máximo possível na época. Houston tinha acabado de fazer o que todos achavam que seria a cesta da vitória. Com pouco mais de 2 segundos no cronômetro, ela recebeu a bola do fundo por Kim Hampton, cruzou a quadra e o resto é história. Unbelievable here at the Compaq Center. Semana que vem a bola já sobe para os playoffs, mas até lá a gente tem alguns jogos para fechar a temporada regular. Nesta quinta-feira, dia 7, às 8 da noite, tem Los Angeles Sparks contra New York Liberty, é no Amazon Prime. E no domingo, às 4 horas da tarde, dia 10 de setembro, tem na ESPN, Phoenix Mercury contra Las Vegas Aces. Por hoje é só, o Semana W vai ficando por aqui. Até a próxima, tchau!